o ciclo negativo da comunicação, ele é uma parte do ciclo do alcoolismo. Né? No curso A que a gente começa falando sobre ele, porque é onde a maioria das pessoas se encontra. Por que é um ciclo? É um ciclo porque ele é alimentado por coisas dentro do ciclo. O ciclo é uma coisa que, né, um processo que ocorre e esse processo alimenta a próxima coisa, que alimenta e vai se retroalimentando. Por isso que é um ciclo da comunicação negativa. A pessoa olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Poxa, eu não tenho mais como conversar com a minha filha, porque toda vez que eu converso, vira uma briga. Eu tô de saco cheio. Aí chega a filha, acontece alguma coisa qualquer, e aí já tá de saco cheio, chega pra filha já com um pouco de menos paciência. Um tom de voz já um pouco mais pesado. Porque o estresse está predominando. E o estresse não bem manejado, ele leva o quê? Ele leva a atitudes um pouco mais hostis. Como o outro não não tem sangue de barata, né? Ele vai ter uma reação um pouco mais hostil. E aí vai desencadear uma resposta também mais negativa. O que vai na pessoa que estava chateada com a filha, vai ficar decepcionado e vai ficar mais frustrado ainda e vai continuar se comunicando de uma forma negativa. Só que o que acontece? O pulo do gato dessa história é o seguinte. Quem geralmente está nesse ciclo, está preso nesse ciclo e está assim, de uma forma inconsciente, né? Que é o que eu chamo de resposta automática comportamental, a pessoa está no modo automático, no piloto automático. Ela não valoriza ela minimiza aquilo que ela percebe dos resultados do que ela está fazendo. Ela minimiza o quanto é ruim o que ela própria está fazendo. Ela para de se importar um pouco com o resultado daquilo que ela está fazendo. É tipo assim, a mesma coisa que eu estou num barco, o barco furou, e eu começo eu ao invés de tirar a água do barco, ou tentar tapar o buraco, eu faço algo que continua colocando mais água no barco ainda. Sei lá, continuo pegando água do rio e colocando de volta no barco. E tá muito ruim porque o barco está afundando. Só que eu minimizo aquela importância daquele copo d'água que eu estou jogando para dentro do barco. Porque o barco está furado, está entrando muita água, então aquele copo d'água que eu estou jogando para dentro do barco, ele não vai piorar as coisas. Então, traduzindo, a pessoa olha, ela trata o alcoolista com raiva, com frustração, porque ela está meio atrapalhada com a própria forma de lidar, ela ignora a dificuldade dela, responsabiliza totalmente o outro, fala assim, mas ele não me escuta, mas ele não me valoriza, mas ele não me ama. Mas se a pessoa parasse um pouco para pensar, e eu espero que esse episódio possa ajudar a pessoa a pensar, se ela fosse tratada dessa forma, será que ela reagiria como? Né? Sendo um ser humano, porque às vezes parece que... fala assim, Vitor, mas você defende o alcoolista. Não é uma questão de defender o alcoolista. É uma questão de entender, até porque não sou eu que conheço esse alcoolista. Eu falo para pessoas que querem fazer alguém que amam parar de beber. E se a pessoa que está me ouvindo não se importa, quem vai se importar? E se a pessoa que está me ouvindo está sofrendo, e ela está sofrendo e não se importa, e não está interessada em ter uma atitude positiva, que vá mudar isso para o caminho que ela quer ir, quem vai fazer isso? Então eu acredito que eu defendo, falo, defende o alcoolista. Eu acho que eu defendo a pessoa que está me ouvindo, que tem esse objetivo. Na medida em que ela não tiver esse interesse, não faz sentido. Né? Porque uma das coisas desse ciclo da comunicação negativa é fingir que não se importa. Mentir para si mesmo. Você, eu não me importo, eu não quero mais saber, eu já lavei minhas mãos, o que vai alimentando todo esse ciclo da comunicação negativa. E aí fala, eu quero corrigir, daí chega, às vezes leva até, como eu atendo ainda online pessoas do Brasil todo, né? Volta e meia chega alguém e fala assim, Vitor, olha só, vai com o marido, vai com a esposa e fala assim, ele ou ela são o problema, eu quero que você veja uma forma dela parar de ser o problema. E a pessoa está super na defensiva, né? O outro assim, como assim eu sou o problema? Peraí, vamos entender isso que está acontecendo. Porque já começou um jogo de acusações, que é fruto do ciclo do alcoolismo, que é fruto do ciclo da comunicação negativa, que passa a virar um jogo de acusações. E a pessoa começa só a enxergar acusações e batalhas. Então o Vitor falou alguma coisa do alcoolista? Então ele está do lado do alcoolista. Só que peraí, na minha cabeça não tem dois lados. Né? Porque a pessoa quando está nesse ciclo, ela coloca as coisas nesses termos e ela não percebe que ela está se sabotando. E isso está contribuindo para esse afastamento. E às vezes a pessoa fala, não, mas é só o alcoolismo. Não, é o alcoolismo com a circunstância. Porque tem outras pessoas, por exemplo, no curso ACA, que quando mudam essa forma de se comunicar, muda completamente o cenário. Né? Se aproxima, começa a ver mais interesse do alcoolista em parar de beber.
Então eu acho que isso são provas de que às vezes a pessoa demora para se dar conta disso.